Aleluia, Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai. Bendito seja o teu nome, hoje e sempre. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando, abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Somos teus pés, somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Glória a Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Olá, meu povo amado, povo de Deus. Estamos começando mais um episódio do Vozes da Verdade podcast. Hoje temos o privilégio de estarmos aqui com dois irmãos amados, dois pastores queridos, que eu já vou começar aqui a apresentá-los. Quer dizer, apresentá-los não, eles já são conhecidos aqui desta bancada e é uma grande alegria recebê-los novamente. Estamos aqui hoje novamente com o pastor Clóvis Cabalau, pastor da Igreja Base do Recanto dos Vinhais, o meu pastor, e é uma alegria recebê-lo novamente aqui, pastor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, a alegria é minha. Uma honra estar aqui contigo sempre, Márcio. Sempre que eu estou contigo, eu estou feliz. E aqui ao lado do Lúcio, mais feliz ainda. Bom, e aqui, quem nos abrilhantou já com uma preciosa canção para a honra e glória do nosso Deus amado, pastor Lúcio Carlos. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Centenário do Quatraque, igreja que vai fazer 40 anos, né, pastor? Está caminhando aí para os 40 anos em janeiro, com uma grande comemoração também para a honra e glória do nosso Senhor Deus maravilhoso. Seja muito bem-vindo, pastor, mais uma vez. Ô Márcio, que alegria, sempre mesmo, de coração, voltar aqui e estar junto contigo, ter esse tempo precioso, é sempre o meu coração se enche de muita alegria, eu venho feliz. E aí eu peguei uma grata surpresa que eu não estava sabendo, né? Clóvis, desculpa, é isso mesmo. Que maravilha. Então, assim, eu creio que a gente está aqui numa mesa de amizade muito profunda, com certeza, é verdade, de consideração, assim, muito, muito grande do meu coração por vocês dois. E felicidade. Deus continue nos abençoando. Na verdade, é uma alegria para todos nós, né? Estamos aqui, a equipe está completa hoje aqui se encontra no estúdio o Roberto e o Laílson, são os dois colaboradores nossos aqui.
Fazia tempo, né, que a gente não se encontrava todo mundo junto. Passamos aí algumas semanas sem gravar o programa. Gravamos semana passada com o pastor Rick e o pastor Vitinho. E hoje aqui, para a glória do nosso Deus, estamos recebendo essas duas pessoas com quem eu amo de coração e, enfim, faremos aqui o possível para sempre glorificar a Deus através das suas escrituras. Amém. Bom, a gente está aqui hoje com um tema muito atual, né? E atual em tese, porque isso já tem sido pauta de várias discussões ao longo de todos esses anos, né? O inimigo tem colocado isso nas nossas famílias, na nossa sociedade, que é o tema da adultização, né? Recentemente a gente teve aí um caso na internet de um influenciador que trouxe essa fala para discussão, para a mesa, né? Criado um site, um fake, né? E houve um direcionamento para vários conteúdos pornográficos infantis, o que provou que existe uma internet suja e que ela é altamente influenciável nas nossas famílias, nas nossas igrejas, e ela penetra de uma forma cruel e a gente tem que combater isso, né? Então eu trouxe esse tema aqui para a gente falar à luz da Bíblia. Eu acho que é importante a gente trazer os temas atuais e sempre dar um olhar para a palavra de Deus, né? Então hoje o tema, como eu falei, é adultização, né? Mas antes de falar sobre o tema, eu gostaria de pedir para o pastor Clóvis orar para a gente começar essa nossa discussão, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos, glorificamos o teu nome, somos gratos, Senhor, porque estamos aqui reunidos para falar da tua palavra, para abordarmos um tema tão importante. Te pedimos, Senhor, que a tua palavra nos ilumine os passos, o Espírito nos direcione, nos use com sabedoria, humildade, dependência de ti. Em nome de Jesus, que essa palavra alcance, Senhor, corações, mentes, possamos, ó Deus, ser instrumentos da tua graça e do teu amor. Nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Bom, para começar, a gente sempre utiliza aqui um versículo base para a gente ter um direcionamento através da palavra de Deus. Eu queria pedir para o Roberto colocar na tela aí que o versículo base está em Lucas, capítulo 18, versículo 16. Ouçamos com atenção a palavra de Deus. Jesus, porém, chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Amém. Só a título de introdução, a adultização é um processo pelo qual as crianças são expostas precocemente a comportamentos e responsabilidades de adultos. Isso acelera indevidamente um processo natural de crescimento psicológico. Existe a perda da inocência, prejudica na formação do caráter e fragiliza os valores essenciais, valores esses, inclusive éticos e bíblicos, não é? Essas crianças são forçadas a crescerem rápido demais, queimando essas etapas de crescimento, né? E isso torna-se espiritualmente imatura, superficial, insegura. Essas relações passam a ser muito perenes, muito rasas, né? Relações intrapessoais, de crianças para crianças, de crianças para adultos, para pais, e assim sucessivamente, causando um cenário aí muito difícil de se reverter, inclusive. Mas esse assunto não é novo, não é? Esse assunto não surgiu agora, com o advento da internet. Eu lembro, pastor Clóvis, na nossa época lá, eu sou acho que um pouco mais novo do que o senhor, talvez. 10 anos mais velho, no mínimo. Mas os programas infantis da minha geração eram todos eles erotizados, né? A gente tinha lá pessoas vestidas com roupas mínimas, as músicas também eram de duplo sentido, e a gente via aquilo lá uma forçação de barra e que era um público altamente ingênuo, que eram as crianças. Sim. Então você tinha lá... Ou seja, não é uma novidade. Não é uma novidade. Talvez isso tenha sido impactado agora até pelo contexto da internet, que é um boom, né? Ou seja, tudo é muito maximizado, né? Com essa reverberação de uma rede social é muito maior, talvez, que hoje um programa de televisão, assim que eu posso falar dessa forma, né? Mas enfim, o que eu preciso falar aqui? Aí vem Jesus, né, que nos traz a partir do verso inicial da nossa conversa, e diz assim: tragam as criancinhas. E usa as criancinhas como um retrato, um modelo
daquilo que serão os herdeiros do reino de Deus. Então Jesus me chama muita atenção quando ele diz assim, deixem as crianças vir, as crianças que eu digo na natureza da criança, né? E não os impeçam, pois o reino de Deus pertence às semelhantes a ela, ou seja, a semelhança da pureza, da natureza, vamos dizer assim, ingênua da criança, digamos dessa forma. E aí eu quero começar hoje com o pastor Lúcio, me permita, pastor Cláudio. Não. Jesus chamou as crianças para si, e aí como nós que somos pais, o senhor é pai de adolescentes, o senhor também, pastor Clóvis, é pai de uma adolescente, eu também sou pai de jovens adolescentes. E assim, como nós podemos aplicar este ensinamento, essa mensagem de Jesus, para preservar a pureza, a simplicidade, para que a gente possa, de fato, preparar essa criança para o reino de Deus? Muito bem colocada a questão, e eu creio que o texto ele é importante, né, para essa questão. Aqui, né, Jesus, o ambiente, o contexto aqui, a gente tem a parábola do fariseu e publicano, que está antes. Sim. Né? Depois tem o jovem rico, depois tem o perigo das riquezas. Pronto, aqui a gente já entende que Jesus tem como propósito principal do texto a questão da humildade. Esse é o grande ponto aqui. Porque com relação a gente tem um líder, né, o contraste do fariseu e do publicano, aí nós temos a humildade do publicano, que sequer, né, não se acha digno. Aí depois, no meio disso, tem a criança como modelo. Aí depois a gente tem o jovem rico, sim, que tem um orgulho para herdar o reino dos céus, certo? E aí depois ele vai trabalhar sobre a questão das riquezas, que sim, é o rico que acha que por causa da sua potencialidade vai herdar o reino dos céus. O contraste e o exemplo da criança aqui que Jesus pega, que Jesus mostra, primeiramente, como ensino geral do texto, é que o reino de Deus não é por essa conquista humana. Sim. Não tem a ver com essa conquista humana. Como meritocracia, como né? mérito, sim, certo? E o grande ponto aqui é a humildade e a submissão, né, desta criança, que ela não se domina a si mesma. Ela necessita de alguém. Sim. Não tem a ver com a pureza dela, no sentido humano, sim, né? E não é ressaltado aqui qualquer aspecto que seja tipo de inocência, no sentido de não perceber as coisas. Até porque a criança já tem um pecado original, né? Já nasce com um pecado original. Sim. Então assim, mas a ideia é dependência. Um ser dependente e humilde. A grande questão, dependência e humildade, aqui, sim, que é o grande ponto do ensino. Quando a gente vai mais, de certa forma, no texto, Jesus, porém, chamando-as. E aqui a palavra chamando-as, aqui é a ideia do chamado. Sim. É uma ideia formal de convocação, certo? E ordem. Por quê? Porque qual é a visão do mundo greco-romano e do mundo judaico com relação às crianças? Qual é a perspectiva deles? O mundo greco-romano, ele olha as crianças como inferiores e não ainda como ser humano formado, que não tem a capacidade de absorver, de entender, certo? Apesar que haja uma certa valorização do mundo judaico, também os líderes judaicos, principalmente os fariseus, eles desprezavam as crianças. Sim. Não era interessante ensinar a criança. Não era interessante fazer esse processo em locais formais, vamos dizer assim, como na sinagoga. Sim. Então, os discípulos estão reproduzindo aquilo que é da cultura. As crianças estão vindo até Jesus, as pessoas estão trazendo para Jesus, eles têm um desprezo pelas crianças, achando que a criança não tem a competência cognitiva de entendimento. Sim. Jesus pega e traz um verbo muito forte, contrário a essa perspectiva dos discípulos. Então ele resgata, ele faz uma transformação cultural, dizendo não, as crianças sim, elas são dignas de serem cuidadas, as crianças sim são dignas de serem recebidas, legal, as crianças sim devem ser ensinadas, certo? Ele faz esse contrassenso cultural, valorizando nesse sentido e colocando uma transformação cultural como modelo, porque criança não é sinônimo de modelo para ninguém. Sim, sim, perfeito, perfeito. Ele não é sinal de modelo para ninguém. Por quê? Porque não sabe de nada, a criança não sabe de nada. Não, Jesus pega e diz assim, ele é esse tipo de atitude que essas crianças têm, de uma total dependência de um adulto. Sim. E de uma humildade, de necessidade,
esse é um puro exemplo daqueles que pertencem ao reino dos céus. Então, há uma desconstrução, há um ensinamento profundo, justamente por causa que o fariseu se achava, né, cheio de si, tá? O publicano humilde, o jovem rico também, certo? E todos os ricos nesse sentido que se acham pelo seu poder, autossuficiente. Né? Então é essa autossuficiência que Jesus quebra e coloca a igreja para uma missão de cuidado. Como é que isso se amplia para as famílias? Ainda mais, né? Mais ainda. Por quê? Porque a família é esse ambiente. Aí sim, na família, vamos dizer assim, judaica, você já tem um processo mais de ensino. E aí você tem, ainda que a cultura poderia desconstruir um pouco, mas você tem lá no Antigo Testamento, não é, que é para educar a criança no caminho que se deve andar, certo? A gente vê a questão, ó, quer seja no moral, ensine. Então, todo o processo, porque aí no Antigo Testamento nós temos uma coisa chamada de aliança. Sim. E a doutrina da aliança envolve o comprometimento dos pais de ensinar os seus filhos com relação a bem jovens, bem novos, com relação aos ensinos de Cristo. Então, assim, qual é a grande questão? A grande prioridade para nós, sim, é o ensino dos nossos filhos. E o ensino correto. O ensino correto, claro. Bíblico. Agora, sim, e o nosso averiguar. O nosso cuidado. Por quê? E aí já entrando nessa questão dessa criança adulta, né? Desse processo de adultização, né, que está sendo tão tratado e eu acho muito pertinente, certo? E como você bem falou, não é? A gente assistiu os programas, tinha aquele grupo chamado Molecada, não tinha? Sim. Que eram 3. Naquela época do Tchan, o que aparecia de concursos, né, de dança em cima da garrafa. Erotizado, era muito forte. Desculpa, as paquitas, né, as formas como as apresentadoras se vestiam, seminuas, e que eram copiadas por essas crianças dos aniversários. As mães vestiam as crianças daquele jeito. Ou seja, isso é uma geração inteira que foi, vamos dizer, impactada por essa doutrina, digamos assim, adultização, né, no caso. Essa adultização já vem de lá, mas realmente, como você também falou, por causa do aspecto da internet, fica uma coisa pessoal. E não há um padrão ali que está todo mundo assistindo. Você está assistindo sozinho. Sim. E a outra coisa, aquilo ali, qual é o grande ponto? Porque assim, quando a gente vai falar sobre esse aspecto da adultização, nós temos a adultização emocional, nós temos sexual, nós temos erótica, que esse conjunto, e de gênero, que a gente poderia chamar de ideológica e que pega esses aspectos também. Sim, certo? Claro. E aqui está um grande perigo, porque, e todos nós, gente, isso aqui é uma coisa que todos nós, eu tenho uma filha de 13 anos, Clóvis também. Também, mesma idade. Né? Mesma idade, a gente está aí nessa questão, nesse momento, mas realmente um dos aspectos dessa adultização das crianças é esse maior tempo nas redes sociais. Por quê? Porque lá eles vão ver todas as referências, que não é da construção da família, mas é a construção de outros. E se expõem a uma pressão cultural que vai moldar a natureza dos nossos filhos, ou a identidade dos nossos filhos. Sim. E esse é o grande dilema, porque a identidade dos nossos filhos, das nossas crianças, estão sendo afetadas por aqueles que não são de dentro de casa. E aí vem um processo da adultização. Precoce, bem mais precoce, e mais precoce ainda do que a gente pode imaginar. Sim. Verdade. Bom, e aí, só lembrando aqui, gente, a gente está falando sobre adultização. Não vou falar sobre esse tema não hoje, esse é um outro podcast. Tem a infantilização também, certo? Tá ligado. Tem pessoas que são moços, adultos, que moram com os pais, que ainda são sustentados emocionalmente pelos pais, não saem de casa, usam os pais como arrimo psicológico, econômico, social. Isso também é um problema. Mas eu não quero falar sobre isso hoje, não. Vamos falar sobre a adultização. Deixa para uma próxima. Eu queria falar agora com o pastor Clóvis a respeito da instrução. O pastor Lúcio falou a respeito da questão da família, do berço familiar, do ensino bíblico. E lá em Provérbios 22, no versículo
no capítulo 22, versículo 6, 22, 6, diz o seguinte: instrua a criança segundo os preceitos em que, para que ela tenha, mesmo com o passar dos anos, não se desviar deles. Quer dizer, ensine o seu filho através do preceito bíblico, que com o passar dos anos ele não se afaste desses ensinamentos. Não que haja uma garantia porque ensinou lá na infância, mas é um processo. Bom, aí como instruir sem impor essa maturidade? Porque, veja bem, instruir é diferente de impor. Claro. Não é? Então, como isso, evitando uma adultização? Como é que pode ser feito isso? De uma forma bem objetiva. Tá, eu quero voltar um pouquinho nesse texto porque tem a ver. Pois não. Quando Cristo fala, quando ele chama as crianças para si, é muito claro que é ele que chama, né? Então, assim, já é alguém que não pode vir por si só porque tem muitos impedimentos. Esses impedimentos é o próprio mundo, muitas vezes são as pessoas, enfim, que impedem essas crianças de chegarem. E quando ele chama para si, quer dizer que essa criança precisa de alguém que a pegue, tome pela mão e conduza pelo caminho. Então, ela é dependente dessa pessoa mais experiente que a conduza pelos caminhos. E aí a gente volta para Provérbios aí nesse caso. Sim. Tanto não se trata de você ser ingênuo como uma criança ou puro como uma criança, porque Jesus não estaria dizendo para os seus discípulos sejam ingênuos, né, como uma criança, né, e sejam puros como uma criança, porque ninguém, né, poderia ser esse nível de pureza, a não ser com Cristo na frente, né? Sim. Então, essa dependência, que é o que o Lúcio falou, eu acho que para mim é a chave aqui desse texto, né? Essa dependência que a criança tem de alguém que a conduza, pelo menos no começo da sua caminhada, né? Então, quando o sábio Salomão fala sobre instrua a sua criança, quer dizer, quando se fala em adultização, é uma distorção do princípio bíblico no sentido de que você atribui à criança a capacidade de ter escolhas, de tomar decisões. E aí o mundo entra de uma forma violenta, cruel, dizendo assim, a criança tem que escolher o seu sexo. A criança que vai escolher, você não pode ensinar para ela que ela é menino e menina, porque ela não pode crescer com essa mentalidade de que ela é alguma coisa. Ela vai, ela mesma, escolher né? E se descobrir. E quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor, porque se ela se descobre, um menino se descobre bem cedo que ele não é menino, aí você pode trabalhar uma questão hormonal e aí entra a distorção em cima de distorção. Sim. Então esse é o aspecto. E quando você fala em adultização, Márcio, infelizmente, por trás de uma adultização existe um adulto. Sim, com existe certeza. Um adulto mal intencionado. O interesse, né? Com interesse maligno. Existe um adulto talvez mal preparado, mal instruído, com uma mente já cauterizada pelos conceitos contemporâneos de um mundo sem Deus. Então ele entende que está instruindo a sua criança dentro de um contexto intelectualmente aceitável e politicamente correto, vamos usar esse termo aí para ficar mais compreensível, e ele acha que ele está instruindo a sua criança corretamente, ela tomar as suas escolhas, quando biblicamente Jesus está dizendo não. Sim. Não é isso não. Ele precisa ter uma correta instrução, ele precisa de alguém que conduza, e essa dependência é o que vai ser a chave para o reino de Deus. E aí a gente cai na questão da humildade novamente e da consciência, desde a infância, que você precisa de alguém que dirija os seus passos até que você possa estar apto a tomar decisões à luz das escrituras e à luz de uma coerência bíblica. E é difícil, porque por detrás disso também, pastor, a gente não se engane, porque tem um lado comercial por detrás. Evidente. Ou seja, a questão do adulto, por trás da adultização. Isso. Né? Aí você não só pensa na parte lúdica, emocional, psicológica, que o senhor falou muito bem, pastor Lúcio, mas por detrás tem um fator econômico, um mercado, né? Que quase que na totalidade, por detrás dessas mídias aí, principalmente de grande penetração, tem uma questão comercial por detrás que é muito grande e muito forte. E é uma pena, porque a gente está vulnerável, nossas crianças estão vulneráveis por conta dessa exposição quase que 24 horas em aparelhos, em smartphones, etc. e tal. Mas isso é importante a gente pensar. Mas enfim, seguimos aqui, agora com o pastor Lúcio, lá em Deuteronômio, pastor. Diz o seguinte, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração.
Ensine-as com persistência a seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aqui existia um momento, vamos dizer assim, socialmente falando, no tempo, né, que as famílias se reuniam para conversar, para falar sobre Deus, para falar sobre os assuntos de casa. Eu lembro, pastor, quando eu ia buscar meus filhos na escola, todos os dias, e eu mantive essa relação, eu estava realmente sempre presente, principalmente no final das aulas, eu perguntava para eles, como é que foi a aula hoje e tal, isso devia ser um saco para eles, né? Com certeza. E eles achavam, esse cara me pergunta todo dia a mesma coisa e tal, mas era algo que se tivesse alguma coisa errada, na resposta eu já saberia. 99% das respostas diziam assim, foi massa, foi boa, e ponto. Acho que foi essa frase deles resumia tudo. Mas essa questão desse contato, pastor, quando o Deuteronômio diz pra gente aqui, como tornar o ensino da palavra algo natural no dia a dia, ou seja, a prática de uma vida familiar. Isso talvez seja hoje um antídoto, vamos dizer assim, ou algo que possa proteger a criança de crescer no tempo certo, digamos assim? Sim, sem dúvida. O problema é que nós estamos num ativismo muito grande, um consumismo exacerbado, e nós de certa forma, no nosso tempo, perdemos, né, esses valores, né, que são princípios da palavra do Senhor com relação ao nosso lar. Né? E tipo assim, tem aquele filme, eu gosto muito daquele filme Clique. Sim, do controle remoto. Do controle remoto, que ele vai adiantando processos, né, em nome de uma promoção, em nome de um sonho com relação à questão, né, de trabalho, né, profissional, e aí a gente vai se angustiando no filme, porque ele vai perdendo as etapas, certo? E o desespero vem no final, né? Então, assim, muitas das vezes a gente tem um controle nas mãos, realmente a gente tem um controle nas mãos, certo? Se a gente não quiser, se a gente querer correr em busca, negligenciando, né, o nosso lar, os nossos filhos, e negligenciando esse grande princípio da palavra que está lá no Antigo Testamento, né? Isso que Jesus disse no Novo, no Antigo Testamento já está a base lá. Sim. Então, a gente, de certa forma, perde muito, porque qual é a grande questão? Há uma questão há uma intensidade do lado de fora, há um aspecto intenso de bombardeio sobre as nossas crianças. Há um ataque voraz contra as nossas crianças. Cotidiano, todo o tempo. Se a gente for olhar dentro do aspecto da igreja, a gente tem uma escola bíblica, vamos supor, ali para as nossas crianças, e ali um ensino à noite. Se a gente for colocar dentro da estrutura da igreja. Sim, algumas escolas têm um base kids, um ensino para as crianças, enfim. Precisa ser bem estruturado, bem feito. Mas se a gente for olhar apenas nisso, olha o tanto de tempo que as nossas crianças estão expostas. Proporcionalmente. Sim, sim. É bem menor do que... Verdade. Bem menor. E aí a gente precisa compensar isso, certo? E aí não tem como, a grande questão é difícil para muitos da gente como pais, mas a gente precisa regular esse tempo nas redes sociais. A gente precisa regular isso, certo? Tem que ter limite, né? Eu acho que uma das coisas que esse tema, essa questão que está vindo à tona agora, sim, eu acho que vai acordar muitos pais, porque pode ser tarde demais. Certo? E aí, uma das coisas que eu quero logo falar, para mim não esquecer de falar de uma coisa que eu tenho me preocupado já há um bom tempo, até porque eu dou aula, né, para essa turma do 6º, né, do 7º, 8º, 9º, do 1º, 2º, 3º ano, né, tanto fundamental quanto no ensino médio. E a gente vai vendo isso lá no dia a dia. E vendo também com outras realidades. E foi semana passada, quando a gente retornou às aulas, eu fiz um devocional em todas as turmas. Eu vinde a mim, todos vós que estáis cansados. E dentro do meu propósito de aula, de certa forma, eu talvez fui o mais
fui mais evangeliquez dessa vez. Não evangeliquez, mas eu fui dentro dos princípios. Até porque também é uma escola, dentre essa escola que eu dou aula, tem uma escola também que envolve as questões religiosas. Então tem essa liberdade, essa abertura. E é o início de um semestre, né? Sim. E falando sobre esse cuidado, inclusive, com a nossa mente. E tratei, eu acho que ainda não tinha tido esse tema, mas tratei desse processo precoce, que está sendo muito forte. Isso a gente precisa acordar, nós pais precisamos acordar, certo? Que é essa questão de imposição que a cultura, o meio cultural nos pressiona. E pressiona nossas crianças e os nossos adolescentes. Pressiona. Nós fomos pressionados também na nossa época. Sim. Fomos pressionados. Sim. Só que hoje isso é muito mais forte. Então, por exemplo, os temas que acontece no terceiro ano, no segundo ano, temas de gênero, temas disso, sexualidade. de sexualidade. Sim. Está indo para o sétimo ano, sexto ano. Para o sexto ano e mais para lá. Mais para baixo. Perigoso Mais para isso. lá. E aí, olha só, dentre eu falando algumas questões, no final de uma aula, uma aluna do sexto ano, de uma escola, não a que eu estou, mas uma outra escola, perguntou para mim, professor, quando eu terminei assim, né, deixei, é errado uma menina gostar de uma menina? Aí eu disse, não é. Aí eu disse, não, gostar em que sentido? Não, de namoro. Eu disse, olha, aí eu, com o maior cuidado, né? Sim. Falei, olha, à luz das escrituras, existe isso, não é algo que Deus nos direciona. Aí eu perguntei, você tem alguma religião? Ela disse, eu tenho uma religião, né? Inclusive era católica. Eu disse, na sua religião, isso também não é permitido. Eu fui falar alguns elementos, né, da questão da procriação. Conversamos legal. Aí ela trouxe, né, na questão, disse assim, não, mas essa forma de amar, como a gente ama todo mundo, então o amor pode ser permitido. Essa coisa. Essa retórica que é criada a partir daí. Isso, o argumento está criado. Aí argumentei, disse, mas tem isso. Né, fui pontuando, e inclusive falei assim, você já conversou isso com sua mãe, com seu pai? Não, porque meu pai e minha mãe vão brigar comigo. Aí eu perguntei para ela, mas por que você está falando isso? Porque uma outra menina do sexto ano me pediu em namoro. E ela ficou pensativa. Aí eu disse para ela assim, olha, provavelmente a menina lá do sexto ano e você se gostam como amigas. Ou se gostam muito, né? Se gostam muito. Hoje, está tão difícil para os nossos adolescentes. Sim. E está muito difícil para os nossos adolescentes. Vamos ser sinceros. A gente precisa ser sincero nisso. Afastamento dos pais, afastamento... E está difícil porque, tipo assim, como hoje a tendência cultural é ser bi... Sim. A moda agora é ser bi, porque bi é sinal de maturidade. De inclusão. De inclusão. De ser diferente e uma coisa chamada, né... que eu não sou padrãozinho, o conceito do padrãozinho. Sim. Então, tipo assim, eu não quero ser padrãozinho. Esse cara é muito padrãozinho, porque se veste. O cara normal que tá ali, que é do bem. Não, esse cara é muito padrãozinho. Certo? E aí o padrãozinho é tipo assim, no meu gênero também. Certo? Então, eu não sou padrão. E nesse não ser padrão, eu posso escolher bi. Só que a pessoa nem... É esse que é o problema. Esse adolescente ainda está criança, ainda com 11. Sim, claro. Com 12 anos, que ainda não está determinado com relação a isso, mas por causa da pressão cultural, né? Influência. Aí ele acha que pelo fato dele gostar bastante do amigo, que a gente gostou, eu tinha um amigo... Sim. Que eu gostava demais. E o tempo todo a Bíblia diz que tem amigos mais que irmãos, né? E aí eu ia estar junto com ele todo o tempo, eu amava demais, certo? Na minha adolescência, Hervécio até faleceu, certo? Hoje quem encontra a gente, hoje que sabe que ele faleceu, mas dizia assim, cadê Hervécio? Quando me encontrava, cadê Lúcio? Então assim, a gente se gostava muito, mas nunca passou na nossa cabeça. Por quê? Porque não tinha isso. Não tinha um sentimento contracultural de inclusão. Pois é, mas agora, se o adolescente ele já começa a entrar em crise emocional, por isso que envolve a questão emocional, porque ele começa a entender
Acho que é. Aí se ele for conversar com um coleguinha, ele vai dizer assim, olha, Ciclano, eu tô gostando muito dele. Não, é assim mesmo. assim. Aí ele vai encontrar. Ele vai encontrar apoio. Vai encontrar rimo, né? Ou seja, vai encontrar apoio. base Aí nisso. distorce. Ele ainda não está com maturidade para decidir essas questões. Mas, de certa forma, ideologicamente, isso é imposto. Culturalmente, isso é imposto. E não está preparado para esse momento. E eu não estou entrando aqui a uma esfera no sentido apenas para ser um ataque contra o homossexualismo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo a maturidade da criança da escolha. Que não pode, em nenhum momento, ter esse tipo de atitude, ter esse tipo de conturbar o seu pensamento e influenciar seu pensamento. E aí a gente vê isso em escolas, a gente vê isso, essa divulgação. Então, assim, a gente precisa tratar bastante do nosso departamento infantil e a gente tem que das ter questões tempo, da nossa família. Tem que dedicar tempo aos eu ia nossos falar filhos. isso, pastor. A gente viu em Deuteronômio que é, na verdade, as famílias se reuniam para falar sobre temas. E as crianças, de certa forma, eram protegidas de temas, vamos dizer assim, mais ácidos, digamos dessa forma, né? Por exemplo, sexualidade não era tratado em mesas de uma roda que tinham crianças. Eu lembro que meus pais, quando falavam de coisas um pouco mais com acidez, elas pediam que a gente saísse da sala. A gente mesmo saía da sala. Você lembra que antes tinha censura nos filmes? Isso, nas novelas? censura. Você avisava a censura, você dizia para os seus filhos saírem da sala. Mas Hoje em dia assim, não tem mais. voltando mesmo para o evangelho, eu acho que isso é importante, pastor Lúcio, porque o senhor fala algo que talvez seja banalizado, que é o distanciamento do papel do pai, do educador, das pessoas que estão para orientar nessa fase de formação psicológica da criança. Porque, veja bem, com uma criança do 5º ano, no 6º ano, na minha época eu estava preocupado com outras coisas. Tava correndo, jogando basquete, correndo. jogando bola, pinando papagaio, enfim. Mas não era a gente não falava nesse assunto e com muita clareza de ideias, como se as crianças soubessem talvez mais do que o adulto. Né? Mas a distorção é tão grande, porque aquilo que eu falei por trás da adultização tem um adulto muitas vezes mal intencionado ou mal instruído, ou também contaminado por essas questões. Eu lembrei de uma história, quando eu coordenava um jornal Estado do Maranhão. E ali eu recebi eu estou falando isso porque o problema da adultização existe na igreja. Você vê os pregadores mirins, você vê os cantores e por aí vai. E era ídolos, seguinte, né? Os ídolos mirins. Situação. Chegou uma senhora com a sua filha com um CD. Para os jovens, CD, gente, é uma coisa que a gente era uma coisa que a gente botava. A gente botava um aparelho e às vezes no carro para ouvir. De vez em quando lia, pulava, bota né? no Google, quero o CD. E ela chegou lá e assim, Cabalau, tem uma senhora com a sua filha, ela está querendo divulgar um CD. Quando eu pedi para entrar, para ver se tinha sentido, se realmente era notícia, se tinha algum fundamento. E quando eu cheguei lá, era uma senhora com a sua filha eu acho que ela devia ter no máximo 10 anos. E ela era uma cantora mirim gospel. E ela chegou com um CD dessa filha. E ela sentou na minha sala. O que a senhora quer, por gentileza? Que eu posso lhe ajudar? Não, é porque eu quero divulgar o CD da minha filha. E a menina, tímida ali, sentadinha, né? Na minha sala. Eu falei, mas eu quero divulgar o CD da minha filha, porque ela lançou esse CD e ela tem um ministério, e ela é cantora, e ela... Mas peraí, calma. Mas qual é o objetivo? Ela vai fazer alguma apresentação? Ela vai ter um lançamento desse CD? Não, a ideia de divulgar numa reportagem é para que as igrejas tomem conhecimento, né, que ela tem esse ministério, que ela também é pregadora, e assim elas possam conhecê-la e divulgar o trabalho dela. Eu digo, mas como assim trabalho? Ela é uma criança. Aí comecei a perguntar as coisas para ela. Sim. Eu digo, pô, você gosta de cantar? E ela olhava para a mãe. Ela olhava para a mãe, ela não conseguia responder. Sim. E ela, não, mas ela é pregadora, ela prega muito bem. Olha, deixa eu lhe mostrar aqui, não sei, começou a me mostrar fotos dela pregando, aquilo foi me dando uma angústia. Porque, na verdade, o que acontecia ali era uma mãe levando a sua filha, talvez projetando um sonho dela, né? de ser cantora e pregadora, e visualizando e monetizando, adultizando a sua filha, na verdade, dentro de um mercado gospel de pregar, de cantar e de vender CD. E aquilo foi me angustiando até no final. Eu digo, olha, o objetivo, qual é o objetivo? É divulgar
o trabalho da sua filha para ganhar dinheiro, mas a senhora não é cristã? Aí, meu irmão, eu fui constrangendo ela no sentido do sentido que ela queria estar ali. Contrapor a ideia dela, a ideia de que ela estava ali só e que o evangelho não era isso. Então ela foi ficando constrangida, eu falei, não, eu não posso fazer essa matéria e tal, e ela partiu. Tinha alguém por trás. Pastor, mas aí é exatamente isso onde eu quero chegar agora aqui. Eu quero trazer as escrituras que falam sobre isso. Aliás, as escrituras falam sobre tudo, tem resposta para tudo. Glória a Deus por isso. Então, em Mateus 18, no versículo 6, diz o seguinte, a partir do 5. Quem recebe... Aqui é quando Jesus chama e diz que quem recebe as crianças, né? Quem recebe Mateus 18. Sim. Eu vou ler o versículo 6, mas vou ler a partir do 5, tá? Tá. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, recebe a mim. Aí vem. Mas se alguém induzir a pecar estes pequeninos que creiam em mim, seria melhor que eles amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e se afogassem nas profundezas do mar. Exatamente o que você está falando aí. A situação, a responsabilidade. Então, eu quero lhe perguntar, já seguindo, já engatando aqui na pergunta, de que maneira a igreja, no caso, ou um pastor, ou algum líder de ministério, quando localiza essa situação, como pode tornar um ambiente seguro para uma criança, ou de uma forma segura espiritual e emocionalmente, para que esses pequenininhos não caiam nessas armadilhas, digamos assim? A gente tem que tentar o máximo, pelo menos, né? Porque não dá para a gente fazer, como o Lúcio bem falou. Eu já fui pastor de jovens por 10 anos, mais ou menos. E os pais, às vezes, colocavam uma responsabilidade sobre a igreja. Quando o filho estava fazendo alguma coisa errada, vinha para cima do pastor como quem diz assim, o senhor não ensinou. Isso acontece muito com o professor, né, pastor? O senhor não ensinou, isso meu filho, muito... por que a igreja não fez nada? E aí eu tinha que sempre explicar quantas horas seu filho passa na igreja. 1 hora no culto de jovem, 2 horas. Todo o resto ele passa na sua casa e na escola. Então a igreja não pode ser onipresente. Não tem como. Mas o tempo que ela esteja com a criança, ela tem que ser presente. Trazendo uma boa instrução. Então, a escolinha ou a salinha, de acordo com a faixa etária, você tem que trazer uma boa instrução. Você tem que trazer alicerce. Você não pode subestimar também a criança e achar que ela não vai entender as coisas. Então, a salinha fica uma salinha de assistir filminho e desenhinho e tal. Não, chega uma idade que ela vai sim, ela já sabe ler, então ela vai conhecer, você vai instruir nas escrituras. E isso tem que também haver um trabalho com os pais. Os pais precisam ser instruídos e acompanhar esse processo para que leve para suas casas. E aí a negligência é grande. E até inclui nós, pastores, pelo ativismo, como o Lúcio falou. Às vezes é o trabalho secular que a gente precisa, é a igreja, a gente está preocupado com isso e negligencia nossos filhos. A membresia também, né, pastor? Às vezes não é bem preparada para lidar com, por exemplo, com o ministério infantil, né? Até a igreja ensina, instrui, mas o dia a dia vai distanciando as pessoas. Tem pais que não gostam que as crianças tirem férias, porque elas ficam mais tempo em casa. Absurdo isso. E dá mais trabalho. Então, quando chega, dizem assim, quando volta para a escola, ufa, que ainda bem que terminou essas férias. Em vez de aproveitar esse tempo com as crianças em casa para poder ter o seu momento. O meu momento com a Sofia é o momento pai e filha, que é raro. Sabe? Aquele momento onde a gente vai conversar. Teve na escola dela agora assim, o Dia dos Pais, né? Então, o que te faz lembrar o teu pai? Ela falou sorvete, quando eu tomo sorvete. Aí ela veio, era um vídeo, ela veio do meu lado e sentou, pai, mas tem uma explicação profunda. Porque não era assim só tomar sorvete. Eu entendi, eu entendi, filha. É porque o momento da gente tomar sorvete é o momento que a gente conversa. A gente esquece tudo, não tem celular. Então a gente está tomando sorvete e conversando as coisas, tudo. Legal. Então esse momento é importante. E, mano, o mundo não brinca, não. E, às vezes, com os amiguinhos. Tive um outro episódio com ela, que eu me lembrei agora. Ela uma vez conversando com uma amiguinha. E a amiguinha falou, seu pai é pastor? Então ele é homofóbico. Olha só. Foi assim, seu pai é pastor, ele é homofóbico. Aí ela veio me perguntar, pai, a minha amiga disse que o meu pai, como você é pastor, você é homofóbico. Você é homofóbico? Aí eu falei, não, filho, eu não sou homofóbico. Aí eu fui explicar sobre a questão, fui com ela, sentei, fui pegar as escrituras, abri o texto lá de Romanos, capítulo 1, fui explicar essa questão do que seria isso, o que é uma homofobia e o que é o pecado que Deus não se agrada, e explicar por que eu não sou um homofóbico, e sim, eu sigo os preceitos do Senhor, mas o respeito. Eu fui explicando isso para ela. Esses momentos
de alguma forma prepara os nossos filhos para o mundo, que, como o Lúcio diz, não está brincando. Não está, não. Não está brincando. E o mundo é pastorfóbico, viu, pastor? Demais. Você nem tem essa palavra. Evangelofóbico. Acabei de inventar isso, né, pastor Lúcio? Você pode me corrigir aí, né? Neologismo. E tem umas... Hoje, é difícil você tentar até conter a adultização, porque ela entra no sonho da criança. Aí você vai ter que pensar. Você pergunta para a criança assim, o que você quer ser? Eu acho que uma grande parcela vai dizer, eu quero ser youtuber, eu quero ser influencer. Jogador de futebol. Antigamente era astronauta, era jogador de futebol. Bombeiro. Agora é influencer, porque o que conta? Quantos seguidores eu tenho. Quantos likes. Então a minha foto. Né? Outro dia eu fui num lugar, num passeio, e chamou a atenção, eu com minha esposa, quanto tempo duas adolescentes, em vez de desfrutar do lugar que a gente estava, que era um paraíso assim, ecológico, elas o tempo inteiro fazendo foto. Falei, meu amor, elas não param de fazer foto. Uma faz foto da outra. O tempo inteiro, elas não desfrutavam, não conversavam, nada. Então, assim, esses momentos de diálogo, de instrução, de pegar as escrituras, de leitura doméstico, mesmo, de leitura, e acho que mais de conversa mesmo, é muito importante você conversar com nossos filhos. Aí abre o espaço, né? Aí abre o espaço para outras, vamos dizer assim, idiosincrasias, né? Outros pensamentos aí que são alheios às escrituras. Porque eles vão buscar. Às vezes a minha filha fala coisas, barbaridades que eu tenho que chegar. Não, filha, peraí, vamos conversar aqui. Ela fala coisas que eu vejo que é uma influência. Sim. Daquilo que ela ouve no YouTube, que ela vê, que ela ouve na escola. Eu pergunto logo, de cara, onde é que você aprendeu isso? Aqui em casa você não aprendeu. E você aprendeu aonde isso aí? Aí, às vezes, ela vai, geralmente é num vídeo de... Cabe aqui uma reflexão, pastor. A gente precisa se preparar os pastores a esse tipo de... Né? Eu digo assim, dentro da própria casa, né? Esse tipo de... Claro. Que eu posso dizer como uma agressão. É praticamente uma agressão. Sim. Uma leitura preconceituosa. E eu que sou homofóbico, mas o preconceito já veio preparado. Mas olha só, eu vou fazer uma pergunta agora para o pastor Lúcio, embasado na sua experiência, digo assim, psicológica aí com adolescentes. É difícil, né? Mas assim, quais os sinais que indicam uma criança quando ela está sendo adultizada? E como agir biblicamente para reverter esse processo? Como que a gente pode fazer isso? Pronto, a gente está vendo muito a questão da erotização, não é? Sim. Da questão sexual, já falamos a questão do gênero. Mas existe muito dentro da igreja também, quando coloca-se atividade demais nas crianças. Quando você quer preparar, a ênfase dos pais é preparar os filhos para o mercado de trabalho e para que eles já cresçam preparados. Então você coloca o filho no curso de inglês, depois ele vai para natação, depois ele vai para o balé, depois ele faz violino, depois ele faz sax, depois ele vai estudar sobre economia, depois ele vai fazer... Então assim, e ele não tem tempo para quê? Para brincar. Porque muitas das vezes na nossa mente, a gente acha que a brincadeira, o brincar, o correr, né? Na praça, a brincadeira ali, certo? Não é uma preparação para o adulto, para a vida adulta. Aí a gente está adultizando a criança, colocando os valores, porque assim, aí é que tá, né? Uma coisa, os valores morais, os princípios que são positivos, muitas das vezes eles não são colocados, como, por exemplo, honestidade, bondade, Sim. amor, empatia, mas consumismo, aí vai. Ou seja, está indo implícito lá, Sim, certo? Claro. O consumismo, o ativismo, aí está colocando esses valores. Então... Que é uma prerrogativa de uma vida adulta, né? Que é uma prerrogativa da vida adulta. Do adulto, né? Você fazer comedidamente, não precisa Sim. fazer, tal, mas encher a agenda, sufocar as crianças, que elas não têm mais tempo para nada, e elas têm que fazer todos esses, encher essa agenda para preparar, a gente também está fazendo uma adultização. E às vezes achando que está fazendo a coisa certa, preenchendo tempo, aquela história de que mente, como é que é? Mente vazia. Mente vazia. Então eu vou ocupar a mente do meu filho com tantas coisas, mas às vezes está esquecendo de coisas básicas. Ou está preenchendo com coisas que não são para a época certa. Fora da época. Fora da época. A adultação é você trazer o futuro para o presente, né? Esse é um grande equívoco também. É uma distorção das escrituras. Você tem que entender que o futuro não é seu, né? O amanhã pertence ao Senhor. Você tem que viver o seu tempo.
Você tem que viver a sua idade, você tem que viver aquilo que você tem que viver naquela época. Então, por que Davi não foi... Eu ia falar isso agora. Não foi rei no momento que ele foi ungido por Samuel? Isso. Não, tem vários exemplos na Bíblia, né? Vou engatar agora, pastor Clóvis, com o senhor. Que exemplos bíblicos de crianças que podem ser usados, que foram usados por Deus e nos ajudam a compreender o valor de preservar a infância simples de fé. Por exemplo, vou dar um exemplo. Davi, por exemplo. Davi teve um momento certo de assumir. Sim. Davi, Samuel, próprio Timóteo. A gente sabe, por exemplo, pelas escrituras... Timóteo é um bom exemplo, né? Timóteo, né? Timóteo teve um momento certo de ele assumir o ministério. Sim. Não foi de qualquer jeito. Assim, a gente sabe, por exemplo, que Lázaro era amigo de Jesus e era jovem. Talvez ele era muito jovem, talvez tem algumas passagens que indicam que ele era jovem. E os apóstolos também, né? Foram doutrinados, eram praticamente adolescentes. Eles estavam saindo ali da segunda... Muito jovem, sim. Você vê no livro de Reis também, Márcio, é muito interessante. Eu não sei se eu fui clara a minha pergunta. Para a gente não antecipar, queimar etapas. Porque até no ministério do propósito de Deus é preciso um momento correto. É Deus que define isso, né? Claro, assim, sem a gente subestimar também o tempo certo de... Tem pessoas, tem crianças que amadurecem com uma certa velocidade, né? É adolescente, mas já tem um bom discernimento, tal, não vamos generalizar. Mas aí é natural. É natural. Aí é um processo natural, não de imposição. Não é de imposição. Sim. A maturidade natural é uma coisa. Agora, você colocar, perfeito, impor para que ele assuma certas responsabilidades, aí é que está o errado. Mas na sua natural, que ele vai percebendo, vai desenvolvendo, vai crescendo. Porque olha que você vê muita maturidade em Davi. Jesus, que era um adolescente. 12 anos. Mas Jesus Jesus é outro patamar. Ele não tem como. Mas Jesus, 12 anos, ele pregou. Caso à parte. Não, mas aí eu não posso botar Jesus nesse patamar. Perdão. Porque eu dei logo esse parede, calma. Jesus. Mas Davi, ele tinha muita maturidade. Ele era um adolescente quando ele foi ungido, mas ele estava trabalhando enquanto os outros irmãos estavam ali, desfilando, né? Que eu falo que é o bonitão lá do primeiro. O Fashion Week, do Gessé Fashion Week, lá para Samuel, os desfiles dos filhos, e nenhum era o escolhido do Senhor. E Davi veio com maturidade, não se exaltou, não saiu dali atrás de uma loja para comprar uma coroa logo para ele, nem saiu dizendo que ele era ungido, ele soube esperar, então ele tinha maturidade. Sim. Porém, precisava de uma longa estrada de preparo aí. Quando a gente olha no livro de Reis, né, os 2 livros, né, que você vê aquela história dos reis que vão sendo levantados e morre um, aí vem o outro, levanta, e tem reis ali muito jovens, né, de 12 anos, 9, jovens, sim, sem nenhum preparo. E alguns ali não começam. Aí diz o texto, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Imitou o seu pai e tal. Outros foram assassinados muito jovens porque não tinham essa maturidade. Então, eu acho que na Bíblia tem muitos exemplos. Timóteo é um bom exemplo de quem teve um bom preparo, uma boa estrutura ali da sua avó, da sua mãe, foi doutrinado e teve a graça do Senhor de depois cair nas mãos do apóstolo Paulo, né? Mas ele muito jovem, pastor muito jovem, que eu posso citar alguns até do nosso tempo contemporâneo, né? O Vitinho é um jovem muito bem preparado. Eu já fui, eu acho que eu precisava preparar no mundão para poder depois ser pastor de jovem, sem que ele não viesse me enrolar, porque eu já estava voltando quando eles estavam indo. Mas é isso, a Bíblia dá sim exemplos de crianças que precisaram ser instruídas e no tempo certo, sim, elas foram usadas pelo Senhor. E a Bíblia diz também, né, como agora trazendo para um olhar mais cristão, né, pastor Lúcio, a Bíblia diz que há tempo para tudo, né, e também o preparo do cristão. Ele começa sendo alimentado com colostro, com leite líquido, com aquele leite ainda, né, e depois ele vai pegando um alimento mais sólido. Então existe todo um preparo também na vida cristã, na caminhada cristã, né? E aí eu quero só parafrasear. Tem a ver com a idade aí, mas tem a ver com a experiência. Isso, mas aí eu quero parafrasear, e se eu puder fazer essa analogia, assim, também o cristão ele não pode ser adultizado, né? Não é todo mundo que entra... e acaba sendo, vamos dizer assim, doutrinado de uma forma muito... Claro que o Espírito Santo é que vai dizer isso. Tá? Depende... Tem pessoas que são tocadas pelo Espírito Santo e têm um entendimento muito mais rápido, muito mais acelerado. É o queimar etapas. Isso. Etapas... Sob o ponto de vista do caminho, de seguir o caminho da santificação. Acho que isso também faz parte desse contexto. A gente não pode acelerar esse processo. O Espírito Santo ele vai moldando o cristão até o ponto de que ele vai
de glória em glória até chegar a um... Geralmente, quando o cristão quer queimar etapas, ele não está ouvindo a voz do Senhor, ele está ouvindo muitas vezes a própria voz, Sim. o próprio ego. E assim nascem pastores mirins, nascem pastores precocemente ordenados e por aí se preparam. Mas isso é uma outra história. A gente está falando da adultização aqui no caso. Bom, é um tema muito, muito legal de a gente conversar, mas eu cheguei no momento aqui do podcast aqui, que é um quadro chamado E Se Fosse Ele? E eu vou polemizar um pouquinho mais agora. Agora eu vou mais aprofundar. Vai tomar uma água aqui. Bom, eu queria pedir para o Lailson botar aí... Agora nós estamos na direção agora com o Lailson Dias. Lailson, meu amigo. Queria botar aí Se Fosse Ele aí. Bom, esse quadro hoje é assim... Com a utilização dessas inteligências artificiais, né? Onde a criança ela sofre... não só pelas notícias, mas pela pesquisa. Ela passa a ter um conhecimento, digamos, um conhecimento fácil, rápido, fast food, né? Se você faz uma pergunta para uma inteligência artificial, ela vem com, dependendo da referência que ela pedir, ela vem com várias coisas, né? Inclusive com erros. E acaba sendo também um processo de adultização cognitiva, ou, digamos... o processo de conhecimento, você pula as etapas, você passa a ter esse conhecimento muito mais rápido, muito mais fácil e muito mais dinâmico do que, por exemplo, na nossa época. Pastor Clóvis, quando eu ia fazer uma pesquisa, eu ia à Biblioteca Pública Benedito Leite. Eu fui. Eu passava a tarde toda lá com livro. Também e não tinha nessa época xerox, a gente copiava, levava um papel ao maço lá, né, Pastor Lúcio? E o Pastor Lúcio é mais novo do que a gente aí, não é dessa época, não. Ele fazia só o Ctrl-C, Ctrl-V lá. Mas agora, essas crianças, elas têm a informação muito rapidamente. Muito rápido, muito fácil mesmo. E Jesus, ele traz pra gente uma perspectiva muito mais reta, muito mais serena. Jesus Cristo, ele trouxe conhecimento a partir do próprio exemplo dele, não é? E acho que é um dos motivos pelo qual a gente está discutindo isso daqui. Sempre a gente tem que não queimar a etapa, mas sempre focado no exemplo de Jesus Cristo, né? E se fosse Jesus com essas ferramentas todas, que ele vai chegar na volta dele, ele vai derrubar por terra todos esses mecanismos aí, todos que são utilizados de forma errônea pelo homem, né, pastor? Sim, sim. Se fosse Jesus, eu creio que ele estaria no mesmo propósito dele, de fazer discípulo. E discipular as crianças também. Né? Porque qual é o nosso maior antídoto diante disso? É colocar princípios e valores cristãos. Sim. Porque realmente... Ainda, claro, dá para a gente cortar ali, fechar ali, mas o coração pecaminoso vai estar por ali, certo? E de alguma forma vai ter alguma brecha para a coisa acontecer ou a mania para se pecar, né? A gente tem essa coisa chamada fanfic, que eu não estava sabendo, né? Fanfic? É fanfic? Sim. Fanfic? É. Um negócio assim que é inteligência artificial. Artificial. Você coloca lá, quero namorar com você. Aí começa erotizações aí. Isso. É um negócio assim. Tem pessoas que estão namorando com a máquina. Impressionante, né? Gente. Eu digo, meu Deus. Absurdo. Eu li agora, pastor, desculpa, só um parênteses. Eu li que agora, antes de sair de casa, que os adultos estão voltando a chupar a chupeta. Sob forma de... É uma moda que tem agora aí, um novo caminho aí dessa... eu já digo que é infantilização. Por isso que eu estou falando que vai ter um podcast sobre infantilização. Antigamente, as crianças, assim, quando a gente é criança, a gente quer ser adulto. Isso. E tem essa coisa. E já é fácil. Tem uma predisposição de você querer crescer mais rápido, porque você acha que vai ser mais independente. E vai ter liberdade de tomar decisões. Mas eu fico aqui... Quando a gente chega à idade adulta... A gente quer ser um gato. Por isso que eu digo, porque gato não faz nada, só come, o pastor é gateiro agora, viu, pastor Lúcio? Então, todas as referências dele, não tem esse negócio de voltar a ser criança, claro, não. Ele tem que ser gato, ele tem que ser gato. Mas, enfim, pastor, eu quero dizer o seguinte. Essa questão da inteligência artificial é uma coisa que, por um lado, eu digo para o senhor que, por um lado, ele é uma ferramenta talvez indispensável para o futuro das profissões, claro, porque você pega um mundo... que é vasto de conhecimento e você acaba verticalizando esse conhecimento para dentro do seu conhecimento profissional, no caso.
Então você pega lá uma informação, é tipo uma enciclopédia que tem lá milhões de informações, e você pega aquilo que exatamente que você precisa e você vai depurando, até o ponto de daquilo estar especificamente voltado para o seu campo de conhecimento que você quer atingir. Porém, isso é perigoso. Quando se trata de fé, você não pode ter algo cartesiano, porque a fé ela não é cartesiana. A fé ela é sobrenatural. O Espírito Santo, quando toca no coração do cristão, ele derruba todas essas, vamos dizer assim, essas amarras, né, do homem. Olha, Jesus, diante da inteligência artificial, eu acho que ele ia tentar desconstruir. Ia tentar não, porque ele é Deus, ele não precisa tentar, ele ia fazer. Ele ia desconstruir a ideia da dependência da inteligência artificial, no sentido de que a nossa inteligência que pode ser liberta é a inteligência natural, a inteligência do homem influenciada pelo Senhor, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não pode converter uma inteligência artificial. Isso não funciona. As pessoas não pensam por meio... Na verdade, o grande problema, eu acho que tem um cantor, eu não sei quem foi o cantor que disse isso, se você não pensa, alguém pensa por você e te escraviza. Então, a inteligência artificial, ela pode ser alguém que vai transformar uma sociedade de escravizados, porque você não pensa mais, ela vai pensar por você. E esse é o grande problema das crianças. Então, lá em casa, a gente tem uma ordem sobre trabalhos, sobre provas, que não pode ser feito por inteligência artificial. Porque é muito fácil a criança não ler o livro. Se você precisa fazer uma resenha de um livro, você pede para a inteligência artificial fazer, ela faz para você. Mas você não leu o livro, você não refletiu e você não fez a resenha. Mas é simples assim, a inteligência vai e faz para você. Então você não pensa. Então Jesus, ele chegaria e diz assim, olha, primeiro você tem que, de Mateus capítulo 11, assim, vinde a mim, né? Todos que estão cansados, aquele texto, né? Sim. 11, 28. Mateus 11, 28. Vinde a mim que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Mas ele vai dizer, aprenda de mim. Então você tem que aprender. Então abra sua mente para que o Espírito possa ser o seu professor. Não tem Espírito Santo em inteligência artificial. Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu acho que Jesus quebraria isso e dizia, aprenda de mim pelo meu Espírito, pela minha palavra, assim, aprenda de mim. Mas só sim, para terminar. Pode falar. Aquele lado. Sim, perfeito. Cortei. Tu que cortaste. Olha, não foi eu que cortaste, eu fui na tua cara. Não, porque eu queria só terminar. Olha, toda vez que eu falo, pastor, a minha sogra diz assim, rapaz, tu não deixa o pastor Lúcio falar. Eu quero lhe pedir perdão aqui. Dizer, realmente, é só para me fechar o pensamento, que Jesus, ele continuaria com o seu plano de discípulo. Perfeito. Ele continuaria com o seu plano de discípulo. Porque uma vez que ele colocasse princípios, diretrizes, preceitos, que moldasse a cosmovisão, agora, a criança cristã, o jovem cristão, quando ele vai se deparar agora com a inteligência artificial, ele vai da forma santa, da forma do discípulo. Ou seja, ele vai usar aquilo que é de bom, aquilo que vai contribuir, mas aquilo que vai ser contrário a uma ética cristã, ele vai Isso é um milagre, né? Sim. Mas esse é o milagre do Evangelho. Sim. Ele vai entender, e mesmo sendo criança, sabe quando a gente vê os nossos filhos, às vezes você diz assim, poxa, que legal que ele tem atitude assim, né? Que você diz assim, poxa, ele tem um temor com relação a isso e não fez isso, e eu sei que ele não vai fazer porque ele tem isso no coração. Então, esse discipulado que Jesus continua, e por isso que é tão importante o discipulado na igreja. Por exemplo, discipular as nossas crianças, discipular os nossos adolescentes, porque se esses princípios adentrarem, como eu disse, a gente pode, porque existem momentos que os nossos filhos estão numa situação tão complexa que você vai ter que pegar um tratamento de choque mesmo. Sim, claro. Tirar assim, bora sair tudo isso aí, certo? Bora tirar porque você já foi muito além. Mas, em última instância, é moldar o caráter de Cristo, e essa é a nossa maior oração, um milagre de Deus na vida dos nossos filhos, na vida das nossas crianças, das crianças da minha igreja, dos adolescentes da minha igreja, das nossas igrejas, né? De que seja moldado o caráter de Cristo, porque aí sim, ele vai saber lidar quando ele está ultrapassar o limite. Então eu creio que Jesus continuaria nesse processo.
Sim. de implantar, Discipulado, né? o discipulado, de trazer o ensino. E uma vez que... Porque assim como os princípios ou as ideias equivocadas, elas entram e fazem morada, certo? E transforma de uma forma negativa, os princípios e valores de forma positiva também entram e transformam. E aqui é onde está a maravilha, não é? E eu sempre digo o seguinte, não é? O Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. Né? Deus é o nosso refúgio. O salmista diz isso. Deus é o nosso refúgio de geração em geração. Imagina, né? Porque a minha filha tem 13 anos. Os meus dois já têm, né, 20, 21, já estão crescidos, ainda com as lutas, mas estão lá. Mas a minha de 13 ainda está nesse processo. Agora imagina a turma que vem, os pais que vêm, né, diante de todo esse processo. Mas a gente precisa continuar, porque a gente não pode terminar o programa ou dizer assim, gente, está tudo perdido, né? Não, não, acabou agora, não tem mais filho. Mas não é isso, não. E tem muitos, né, que dizem, não, eu não vou trazer filho para esse momento tão difícil. Mas ainda que esteja desconstruindo um processo tão forte de desconstrução, Deus sendo o nosso refúgio, a nossa casa, sendo o local da nossa segurança, onde os princípios estão lá, certo? Deus é o nosso refúgio. E de geração em geração. Todas as gerações que vieram e que sofreram seus desafios e suas lutas do seu tempo, sim, foram dirigidas e conduzidas pelo Senhor. Então, você pai, você jovem, você que está nos ouvindo aqui, nos deu a graça de passar esse tempo com a gente precisa estar alerta, atentos. A gente precisa também estar moldados, não é? Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz isso, não é? Ele diz, não vos conformeis com este século. Sim, sim. E a grande questão é que... E o discípulo de Cristo, quer seja criança, quer seja o adolescente, quer seja o jovem, quer seja o homem, o adulto, o discípulo de Cristo nesse mundo, ele vai ser sempre atacado. Sim, mas não se dispersa não, pastor. Não vai estar acabando ainda não. Se acalme, não, sim. Não vai... Não pode adiantar essa despedida. Mas é por causa da expressão, não é? Sim. Porque é por isso que o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis. Ou seja, por quê? Porque a cultura quer fazer conformar. E quem é mais atacado é o discípulo de Cristo. Mas eu pregando outro dia lá na igreja, eu disse que nós somos aquele patinho feio. A história do patinho feio é a história do discípulo de Cristo. Ele está lá, não é o habitat dele, mas ele está lá em crise porque está todo mundo dizendo tem que ser assim, tem que ser assim. Mas ele, na realidade, é um cisne. Todo discípulo de Cristo é um cisne. Porque o discípulo de Cristo mesmo, a criança, o adolescente, o jovem, discípulo de Cristo, nesse sistema de um mundo caído, ele vai sofrer e essas pressões. São essas pressões que eles estão. Agora, a gente precisa munir. Vou já falar, né? pastor. Fazer o munir, né, as nossas crianças e os nossos adolescentes, todos nós, né, do princípio da palavra do Senhor. Por que eu trouxe esse assunto sobre a questão da inteligência artificial? Porque nada mais do que a gente ficar preocupado também sobre as influências das facilidades que o mundo está nos impondo. E aí eu sempre digo, e aí eu digo para você que está nos ouvindo aí, que enquanto a gente está trabalhando com um ledo engano de que essa inteligência artificial está comandando o conhecimento, o salmista já nos diz lá que enquanto a gente tem hoje a inteligência artificial, nós temos a inteligência oficial, que é a de Cristo. Que a palavra diz que antes mesmo que a palavra me chegue à língua, o Senhor já conhece, porque Ele me cerca por detrás, pela frente, por cima, e as mãos do Senhor estão sobre mim. Então, existe um estudo, pastor Lúcio, sim, que quando a gente está conversando, nós conseguimos antecipar do nosso diálogo entre 8 a 9 palavras antes de a gente proferir, para que esse discurso se torne verbal e você consiga entendível, digamos assim. Você entenda aquele raciocínio que antes de eu falar, eu já na minha mente já tem 9 palavras que façam conexão daquele discurso que eu estou proferindo. Deus já sabe, e antes de eu pensar nessas palavras,
Então essa inteligência é uma inteligência sobrenatural. Antes mesmo que eu forme a minha frase, ele já sabe o que eu estou pensando. Então essa é a doutrina que a gente tem que falar para nossas igrejas, que é o conhecimento de Cristo, é o conhecimento da palavra de Deus, que está aqui, está lá no Salmo 139, no versículo 4 e 5, que está dizendo o seguinte: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já conheces inteiramente, tu me cercas por detrás, pela frente e põe a tua mão sobre mim. Aleluia, sobre isso. Amém. Então a gente precisa realmente se entregar ao conhecimento de Cristo, esse que é o nosso contexto. Mas assim, antes de terminar, e agora oficial, Agora sim. eu queria lançar aqui em primeira mão, já falei no outro podcast, e eu tenho aqui a honra de receber, rapaz, o pastor Clóvis, que trouxe pra gente essa maravilha que eu já tive a oportunidade de ler, que diz que ele vai falar sobre o livro, mas aqui: dai-nos hoje a provação e a tentação de cada dia, sobre por que precisamos de adversidades para viver a fé cristã. Faça um spoilerzinho do livro aí e convide. Eu disse que é um excelente, foi um excelente presente para a Semana dos Pais, para o mês dos pais, né? Olha, Um tá excelente. teve uma pessoa que eu presenteei, ele foi logo reagindo: eu não vou orar isso aqui, não. Eu não quero isso aqui, eu não quero provação, não quero tentação para minha vida. Foi? Não vou ser ético agora. Mas aí eu explico, né? Era o que a gente estava falando. O cristão, ele vai passar, não é opcional. Um comentário acima de... É Tiago, né, pastor? Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo... Isso, capítulo 1. Basicamente 2 versículos que trata de provação, logo no início, e tentação. Mas não vou dar spoiler aqui, você tem que, pelo menos... Tem que ler. É uma leitura rápida, uma leitura simples, não é um livro que tem teologiquez. Fecha aqui para mim, por favor. O pastor Lúcio foi um orientador, inclusive, faz o prefácio também, assina o prefácio desse livro. Então eu tentei ser básico, né, ser simples, e explicando que há uma necessidade, de fato, para que a gente viva a fé cristã, de passar por provas. O texto diz que Deus não tenta ninguém, mas dentro de um Deus soberano, a tentação faz parte do plano. Sim. Também. Então você também é provado na tentação. E tudo isso vai forjando a sua fé. E não é uma questão, não é opcional. O Salmo 23, que é básico, né, que fala: ainda que eu passe pelo vale da sombra. Não, a gente entende que, por outro tipo de tradução, mesmo quando eu passar, ou seja, eu vou passar. Não tem jeito, você vai passar por provações. Faz parte da nossa vida. Então, se isso faz parte, é inevitável, até uso essa palavra, é inevitável. Você não vai ser chamado pelo Senhor, até olhando a própria história bíblica de todos que ele chamou. Sim. Inevitavelmente você vai ser forjado, né, na fornalha da aflição, e entre tantas... E o maior dos exemplos de amor, de sacrifício, é na cruz. Né? Então o nosso Senhor nos ensina isso. Amém. Onde comprar, pastor? Onde é que a gente pode comprar? Pois ele está nas igrejas base, né? no Recanto dos Vinhais, no Renascença. Vou fazer o lançamento domingo agora, todo mundo convidado aí às 11h45 na base Renascença, e também está na livraria Ruach. Ruach, né? Está na livraria Ruach por enquanto, e provavelmente outras livrarias, mas como eu sou ruim para essas coisas. Eu vou pedir para a gente vai botar aqui na tela o endereço da Ruach e um telefone para contato para quem quiser, um WhatsApp depois fazer a compra, fazer a sua reserva, vai estar aí na tela para você fazer. Legal. O que é interessante a gente ressaltar, eu queria pedir autorização para depois a gente fazer uma resenha do livro. Daqui a mais ou menos um mês, já teve pedidos aqui. Não sei se a resenha ninguém vai comprar depois. Não, o pastor Cleomárcio me pediu, junto com o Vitinho, para fazer a resenha do livro. Eu falei, mas deixa pelo menos o pessoal comprar o livro, porque senão... Não, e é até importante dizer que toda a renda do livro é por caixa da igreja. Sim, né? sim. Então... Isso é uma questão, posso incentivar as pessoas, né? Você está ali de alguma forma contribuindo com a obra do Senhor. Rapaz, e aqui tem uma parte que o pastor Lúcio falou, né? Você quer falar alguma coisa, pastor? Aqui, esse prefácio. O melhor do livro é o prefácio. Lendo o prefácio. O prefácio é o melhor do livro. Eu botei bem aqui, ó, com uma leitura agradável, que é uma leitura muito agradável o livro. Sim, é muito boa. Certo? Um tom pastoral, que também tem essa questão do cuidado, que é justamente com relação ao sofrimento. Isso. Então, quem está nas questões de sofrimento, que sempre, todo tempo a gente está por aí, então é uma guarita boa. E a habilidade exegética, porque ele trabalha, né, ainda que sendo bem aplicável, ele não foge da profundidade exegética do texto, né, do conteúdo bíblico. Né? E aí nós somos orientados na forma e em nosso proceder diante das provações e tentações nossas do dia a dia. Então,
eu fiquei muito honrado, né? Fiquei muito honrado, certo? Mas eu creio que será uma leitura de muita edificação. Então, eu recomendo, está mais do que recomendado. Olha aí, rapaz, pelo menos o prefácio você vai gostar. Eu li antes de tudo. Uma recomendação dessa vale mais do que... Hein? Melhorou muito. Melhorou. Essa leitura. Mas, enfim, para a gente terminar aqui, eu queria fazer alguns agradecimentos especiais, né? Primeiramente, eu queria agradecer ao pastor Clóvis, por, na verdade, estar trazendo aqui, incentivando aos ouvintes, aos nossos telespectadores, a uma leitura dinâmica, que buscarem realmente o aprofundamento espiritual através do conhecimento bíblico e pautado nas escrituras, na palavra de Deus. Eu acho que é importante. Tem muito livro que é lançado aí, que é autoajuda, é alguma coisa que é água com açúcar, mas tem livros como esse aqui, são verdadeiros mananciais, né? Obrigado, meu irmão. E aí a gente precisa realmente voltar às escrituras como base da nossa vida cristã. Então, muito obrigado, pastor Clóvis, por ter nos dado a honra de estar aqui com a gente hoje, lançando o livro em primeira mão. Bom, queria mandar um abraço também para o pastor Rafael Blume e para o pastor Gediel Martins, que vão começar um curso de pregação expositiva nessa semana. Fui honrado aí pelo convite do pastor Rafael, me inscrevi lá. Se Deus quiser, eu vou tentar concluir esse curso, ver se eu consigo fazer pelo menos uma pregação expositiva, vou aprender. Vou tentar, né, pastor? Vamos tentar. A gente vai dar certo. Se Deus quiser, a gente vai. Depender desses dois professores aí, você vai se dar bem. E quero passar a palavra aqui para o pastor Clóvis, primeiramente, para fazer o encerramento, e depois eu quero passar a palavra para o pastor Lúcio para ele orar para a gente terminar, tá bom? Okay. Pastor Clóvis, muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida, seu ministério. Falei outro dia para o senhor que eu amo muito o senhor em Cristo Jesus e que o senhor é responsável, o senhor, o pastor Lúcio também é responsável pela minha caminhada através do Santo Espírito de Deus que tocou no meu coração, me resgatou e me mostrou o verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. Então, obrigado por sua presença. É uma alegria. Esse negócio de me chamar de senhor é muito esquisito. Eu chamo todo mundo de senhor. Eu chamo o Vitinho de senhor. É questão de respeito, pastor. Mas isso é bacana. Isso que te faz diferente, meu irmão. Essa humildade é muito legal em ti. Meu irmão, é uma alegria. É difícil o tempo, né, pra gente conseguir estar junto, mas, nossa, que presente estar aqui com o Lúcio, aprendendo. Meu professor, meu amigo, meu pastor. Aprendo demais com ele. Eu não devia nem estar aqui. Eu devia estar sentado ali só ouvindo o Lúcio falar. Rapaz. Mas olha, dizer para você que nos assiste que esses temas, eles... o Senhor, ele guarda a sua igreja. Isso é fato. O Senhor guarda a sua igreja. Isso não é para a igreja temer isso. Achar que, meu Deus, agora vai destruir a igreja, esse tipo de coisa. O tempo inteiro, o mundo, os nossos inimigos espirituais, o mundo, o diabo e a nossa própria carne conspiram contra a igreja, mas a mão do Senhor está ali, né? Nós somos guardados pelo Senhor. Há uma inteligência celestial que vai muito além dessa inteligência artificial, ou inteligência mundana ou carnal que possa tentar nos ameaçar. Mas isso tem que ficar como um alerta para nossas vidas, né? Pais, passem tempo com seus filhos, ensine-os as escrituras, conversem, dialoguem. Divida essa carga com suas esposas. Muitas esposas têm feito os papéis pastoral dentro de casa, né? Muitas vezes porque o pai está trabalhando, não tem tempo, então a gente precisa estar atento para isso. As igrejas precisam estar atentas para isso. Então isso vale também, é uma auto-exortação, né? Para a gente ficar atento, nós como pastores, como líderes, pais, não negligenciar a educação dos nossos filhos, não negligenciar o nosso papel de educador, de discipulador, como bem falou o Lúcio. A gente tem uma missão e o discipulado começa na nossa casa, né? Começa com nós pastores, a responsabilidade grande, porque também temos que discipular nossas ovelhas, nossos irmãos. Então é voltar a aprender de Cristo e sermos de fato discipuladores bíblicos preparados. As escrituras é o antídoto para qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de veneno que possa ser lançado contra a igreja. Deus abençoe você, que firme no Senhor. Amém. Pastor Lúcio, que alegria. Estou devendo uma visita de novo na sua casa. Tomar um café lá com minha irmã Ramila. Estévia, né? Queria mandar um abraço para a sua... Café com Estévia. Queria mandar um abraço para sua esposa Ramila, minha irmã em Cristo também. Sim. Gosto muito dela, dos seus filhos, muito amados.
E vou lá tomar esse café novamente. Pronto. Eu tô me convidando, pastor. Pronto. É um prazer, foi muito bom. Tem gato lá também, tem gato lá. Gato, Só 9, né? Só 9, né? Gato demais, meu irmão. Obrigado, pastor, pela sua presença. Alegria, meu irmão. E eu me sinto muito feliz, né, de Deus ter colocado pessoas tão maravilhosas, né, parceiras, irmãos, e que tem um cuidado e a gente sente um amor, né? Você na minha vida, pastor Clóvis, que nós nos conhecemos nas aulas, né, de teologia e hoje caminhamos juntos assim, bem próximos mesmo, né? É um amigo muito precioso que a gente se reúne, que a gente conversa. E eu sou muito abençoado mesmo. Aprendo muito, pastor, com você. Aprendo muito, Márcio, nas nossas conversas. E é assim a Igreja do Senhor. Então, sempre quando eu venho na Cletos, no Vozes da Verdade, né? Sim, mas Cletos sim. também. Cletos, Cletos claro. também. Cletos também. Bonita, porque é grego e tal. Bonito. Esse chamado, né? Ganhei 2 pontos, já ganhei 2 pontos na prova por causa desse. Não é? Mas quanta alegria e poder de alguma forma, né? E ser grato a Deus por esse espaço. Sim. Né? Amém, Ser grato amém. a Deus por esse espaço, porque Que é é um dele, espaço maravilhoso Que é dele, do Senhor. para a gente, de alguma forma, contribuir, mínima que for, né? Na vida dos ouvintes, dos que assistem, certo? Que possam ouvir, assistir, né? No YouTube, em outros processos aí, certo? A gente com temas tão relevantes, né? Uma condução tão abençoadora. Então, para mim, fico muito grato e, como eu sempre digo, né? Não demora muito, não, para me chamar. E me chama com o Clóvis também. Porque aí eu já tenho uma oportunidade que a gente já conversa, rapaz. Já faz um acompanhamento pastoral, já faz, cada um faz aí, um... Pois é, a gente fica nós 3 aqui tomando café depois, aí pronto. Boa. O senhor pode orar pra gente Vamos orar. terminar aqui, por favor? Amém. Pai, somos gratos, Senhor, pela direção, pela misericórdia, por esse espaço tão maravilhoso, gente tão amada e querida, ambiente tão cristão, Amém, que o Senhor. Senhor nos concede aqui, essa abertura aqui. E tão bem produzido por esta casa aqui. Amém. Pai, eu te agradeço pelo coração do Márcio, que tem esse desejo, Senhor, no seu coração de alguma forma contribuir, e louvado seja o teu nome. Amém, Senhor. E te pedimos, Senhor, que o Senhor continue fortalecendo ele, a sua família, o seu filho. Amém. Oramos, Senhor, por ele, oramos pela sua família, Amém, meu Pai. oramos por Pedro, Senhor, quantas bênçãos o Senhor tem feito na vida dele. Amém, meu Pai. E somos gratos. Agradecer, Senhor, pela vida do pastor Clóvis, que é uma bênção, Senhor, na nossa cidade, Sim, Senhor. nas nossas vidas, que tem espaços, Senhor, que servem tão fortemente como testemunho do Evangelho e é também, Senhor, uma missão, ó Deus, na questão da mídia, ó Pai, ele como servo do Senhor. Isso é uma extensão desse ministério pastoral dele, Pai. E nós somos gratos, Senhor, pelo coração, pela igreja e que o Senhor continue direcionando. Pai, nós te pedimos, Senhor, pelas nossas crianças, Amém, Senhor. pelos nossos adolescentes que têm sido alvo, Senhor, do inferno, do inimigo, do sistema. E esse ataque tem sido forte, intenso. Pai, mas nós temos esse Deus que tem cuidado de nós e que estabelece os limites. Então, estabeleça os limites, Senhor. Os nossos filhos, as nossas famílias, os membros da nossa igreja, possam estar cada vez mais, e tal a importância, Senhor, do discipulado, tal a importância do ensino, tal a importância, Senhor, da igreja, da Tua palavra, ó Deus, na estrutura do lar. E a Tua palavra nos diz isso, que é o Senhor quem edifica. Se o Senhor não edificar a casa, em vão os que trabalham. É o Senhor que é o centro. Que o Senhor seja o centro dos nossos filhos, que o Senhor seja o centro da nossa igreja, que o Senhor seja o centro do nosso lar, que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Sim, Senhor. Nós assim clamamos, Senhor, e que isso que o Senhor nos ensinou perdure em nós, ao ponto, Senhor, de moldar totalmente a nossa vida como discípulo do Senhor. É a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa oração no santo nome de Jesus. Amém. 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 Meus queridos irmãos,
O que a gente tratou hoje aqui foi da adultização. E eu queria chamar vocês a um alerta, uma reflexão. Preservar a infância de uma criança é um chamado divino. Mas a maior que podemos ensinar a essa criança é indicar o caminho e viver como adultos. Nós vivermos como adultos e indicarmos o caminho a essa criança. E o caminho é Jesus Cristo. Jesus é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que nós possamos conduzir as nossas crianças para esse caminho. Jesus Cristo ama você e nós também amamos. Que Deus abençoe a todos e até o próximo programa.